Pernambuco é um estado que essencialmente manifesta sua musicalidade através da tradição popular. Ritmos como o forró, o frevo, a ciranda, o maracatu fazem parte do dia a dia dos pernambucanos e influenciam inexorável e diretamente a produção artístico-musical deste torrão, conhecido por sua bravura e resistência. Não havendo, desta forma, muito espaço para interferências externas. Como é que é ser roqueiro na capital do forró? Nadar contra a maré, meu filho. Tem outra explicação. Nadar contra a correnteza em plena tempestade. Poxa, a gente percebe olhares, pessoas que nos olham bem diferentes, bem tortos, na verdade. Todo mundo apontar o dedo mesmo e esculhambar, dizer coisas, chamar você de tudo. Eu percebo que a galera que está assistindo ficam horrorizados, né? Vendo a gente fazer uma coisa tão agressiva, pesada, porrada. Meu nome é Wilfred Gadelha. Se eu não disser que nasci em Goiânia, aqui pertinho do Recife, vão me matar quando eu for lá. Eu curto som desde os 12 anos. Toquei em banda, escrevi em fanzine, produzi show e terminei virando jornalista. Me disseram tanto que eu tinha que escrever um livro sobre o metal de Pernambuco, que eu terminei acreditando. O livro virou programa de rádio e agora virou filme. E eu tô com um diretor me pentelhando para eu pensar numa abertura interessante. Eu só tinha uma certeza, era não ficar parecido com os documentários de Sandum. A gente pensou, brigou, pensou de novo e quer saber, se ficar parecido, foda-se. Então vamos deixar de peitica e vamos começar essa porra do começo. Primeiro contato com música em casa, né? Minha mãe ouvia muito som, mas era assim, Ataúfo Alves, Martinho da Vila, Dicró. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, minha mãe tinha um disco do Belchior. E esse disco do Belchior tinha uma música chamada Canção de Gesta de um Trovador Eletrônico. E essa música, ela tinha uma pegada rock muito forte, né? Eu venho de uma família de irmãos de rock and roll, entendeu? Então eu nasci no meio, eu nasci escutando som, na verdade, né? Mamãe sempre foi roqueira, papai também gostava de Raul Seixas, mamãe Pink Floyd, Dire Straits. Minha primeira influência foram os Beatles. E aí Gordinho passou por isso, Tontonho passou por isso. Na casa do meu pai tinha um rádio, né? Acho que ele tem até 8, que é um Colorado. Então, as ondas médias, eu mexia sempre lá no botãozinho da M, sempre mexia nas ondas médias, eu pegava vários canais de fora do país. Então eu vi muito rock and roll ali, cara. Blue Cut, Beatles, Rolling Stone, Black Sabbath, Led Zeppelin. O Jorge Galego, que era meu vizinho, aí ele veio me mostrar aquele disco ao vivo do Led Zeppelin duplo. Song Remains the Same. Isso, aí ele me mostrou. Cara, ouve isso aqui. E eu achei terrível. Ficava ouvindo, meu irmão, que música feia, tá, porra. Aquele negócio que eu dizia, meu amigo, tá doido. Mas aí eu fui ouvindo direitinho, não sei o quê, aí você vai... É como se você passasse um portal. Aí pronto, aí mudou tudo. Aí depois veio Scott, Foguete, Slade, aí os Royals de Nazaré. Aí vem um mundo maravilhoso. Um mundo maravilhoso do metal, do rock and roll e tudo, que aí você começa a perceber a bateria, a guitarra, o baixo. É uma mágica, né? Hipnotizado, eu acho, né?
O cara vai virando meio alienígena, né, com o tempo, assim. Mas eu acho que o cara acaba se acostumando com isso, assim, e nem lembra mais hoje em dia, né? Mas no começo, quando o cara escuta essas coisas em casa, bicho, novinho... Eu lembro que quando eu comecei a ouvir esses rock doido, eu ia no colégio com minha mãe no carro e botava lá Sepultura, essas porra toda assim, a bichinha ficava doida lá, né? Mas... Não canta, só grita. Uma prima minha virou crente, de fato. E ela me deu um disco do Sepultura, o que eu zedi. Meu pai reclamou, minha mãe reclamou, eu disse, bom, isso é o que eu quero. É bacana. Eu via sempre Lindenberg, Bruno, Oni passando em frente à minha casa, assim, os caras cabeludos, pá. E aquilo chamava atenção, né? Naquela época chamava muita atenção. E eu disse, porra, tem que arrumar um jeito de conhecer esses caras, não sei o quê. E aí um dia Lindenberg estava passando e eu comecei a cantar Ace of Spades, solfejar, né? E Ace of Spades, aí ele passou, velho, tu curte Motorhead? Curto, pô. Porra, velho, que legal, como assim? Eu já fui um roqueiro de ouvido, de presença. De ir pra show, e tá no show, a banda tá lá tocando, eu tô vendo. Porque eu não tinha no show, né, um negócio pra botar pra tocar. No apartamento de um amigo meu tinha a gente chama uma puxadinha. Que tem muito lá em Maranguape, né? Aí lá era um lugar que vendia umas frutas, umas coisas. Depois parou de vender, a gente ocupou esse lugar. E era lugar... O primeiro squat de Maranguape. Era o lugar que a gente se encontrava pra ouvir música. Chegava meus amigos lá e... Cuidado com esse menino aí, viu? Bando de maconheiro. Como é que era ser punk em 1984 aqui no Recife? Bom, eu depois de muito custo, eu consegui o meu pá de coturno, né? E usado, bem velhinho. E a gente não podia usar o tempo todo, porque o que se falava é que se o exército ou a polícia pegasse, prendia, levava a roupa, o coturno, e levava a gente preso também. Os homens, a polícia chegava no ônibus, porque tá de camisa preta desce. Tá, porra, velho. Não tinha nada a ver, velho. Tá de camisa preta. Padre. Desce. Ninguém andava com o cabelo na cintura na década de 80 em Recife. Sabe? Então, onde eu passava, a polícia parava, descia, baculejo, pá. E lance de trabalho também. Sabe? Hoje em dia você já chega com o cabelo grande e consegue trabalho em qualquer lugar. Na década de 80 você não conseguia. A gente tem que se localizar historicamente. Primeira metade da década de 80 ainda tinha uns ecos muito fortes da repressão, do militarismo, da ditadura. Minha mãe e meu pai não queriam que eu me envolvesse com música, né? Então, eu deixei de ir para vários shows, porque era guri na época. Eu perdi o Sepultura aqui na cidade, porque minha mãe não deixou eu ir. O Dark Fate, a gente chegou a tocar fora do estado, mas minha mãe pensando que eu estava indo para casa de alguém estudar. Às vezes eu fugia, dizendo, eu vou comprar uma Coca-Cola aqui embaixo e já venho. E só chegava na segunda-feira. A minha guerra com a minha mãe era que ela pegava minhas roupas surradas e rasgadas e botava pra pano de chão. Corta esse cabelo, vai arrumar um emprego, não sei o quê. Porra, eu queria arrumar um emprego, mas também não queria cortar o cabelo, né? Aí, num dia, ela pegou, eu cheio de cachaça, dormindo, ela pegou e... É muito difícil você começar a, de repente, começar a deixar o cabelo crescer, começar a escutar aquele tipo de som, aí pega as capas, tem um demônio, tem uma caveira, Black tem não sei o que lá, tem um bode. Eu me lembro até hoje que o primeiro disco que eu peguei foi o Dio, né? Um vinil, através de um amigo meu.
no bairro da Ibiribeira, inclusive, Holy Diver, que tinha aquele demôniozão assim, com a corrente, um padre. Aí eu ficava com um disco assim, mostrando para as pessoas, sabe? A menina, olha, tu é tão feia quanto essa caveira aqui. É um negócio de uma tabaquice inacreditável, né? Aconteceu coisas, meu amigo. O quê? Eu e um amigo meu tava curtindo. O som deu uma explosão. Não saiu fumaça. E depois voltou ao normal. E aí? Qual foi o disco? Black Metal do Venom. Mas foi foda isso daí. E aí? Que a primeira coisa que me amanchei foi rezar, bicho, quando eu botei a primeira camisa preta. Quando eu disse a ela que eu ia pro meu primeiro show, pronto, ela enlouqueceu, né? Só deixou eu ir mesmo porque era do lado de casa. A mudança de visual vem da minha adolescência. De querer só usar, abrir o guarda-roupa só até preto, não tem pra onde. É uma identidade do metal, né? É uma identidade de tribo. Como é que era andar de visual punk no final dos anos 80 no Alto Zé do Pio? Vagabundo, não serve pra nada, ladrão, maconheiro. Também mesmo, o cara passava a noite bebendo o vinho, tocando violão. Quando bebeu o vinho, jogava a garrafa pra cima. Que é o quê mesmo? Ter 17 para 18 anos naquela época é diferente de ter 17, 18 anos hoje, né? Naquela época, principalmente, sei lá, 86, 87, era outra cabeça, era outro mundo que a gente tinha. O consumo do rock era uma estratégia de você se conectar com uma comunidade global imaginária e, de certa forma, você se evadir desse espaço. O que é que a música pesada lhe traz? Ela lhe traz uma oportunidade, uma janela que se abre para você pensar fora do quadrado. A gente fazia as coisas meio que na loucura mesmo, porque a gente era jovem é a época que a gente tem carta branca para fazer merda, né? Você não quer mais ir para missa, você não quer mais obedecer aqueles rituais, você não quer ir mais para a festa da família, né? Você quer aderir a essa comunidade global, jovem, né, da contracultura. E aí você vai projetar todas as suas fantasias nisso, entendeu? Isso é muito poderoso. A gente se sentia em outro mundo, né? Pelo menos para mim, era conviver em outra realidade paralela. Eu fazia questão, naquela época eu adorava, sabe, me mostrar, vamos dizer assim, em lugares que não era para eu estar, né? Eu fazia questão de fazer isso, porque foda-se. No período analógico, os materiais uniam muitas pessoas. Então, por exemplo, se tinha um cara que trazia um disco do Cólera, a gente ia se unir ali para tomar uma. E eu ouvia esse disco umas 10 vezes. O acesso à música era muito difícil. Os discos gringos não chegavam pra gente, os discos nacionais de metal nacional também não chegavam. A Rock Brigade era xerocada e tinha uma seção que você trocava fitas. Então, sempre que chegava material novo, a gente se reunia na casa de alguém para ouvir essas fitas. E um belo dia, marcaram lá em casa e foi quando eu conheci Dorsal Atlântico, foi quando eu conheci Slayer, foi quando eu conheci Metallica. A minha casa sempre foi meio um centro, meio assim, aglutinador. Tuca tinha um videocassete, pô, a gente não tinha. Tá ligado? Como era um rapaz mais dotado financeiramente, então era mais fácil de conseguir essas coisas, e era a brecha que a gente tinha pra escutar os sons desses. A gente ia ver vídeo de bandas, ia ver Jô Soares 11:30, que era uma novidade na época, pra ver se tem alguma coisa que prestasse. Aí fazia macarronada de madrugada pra assistir vídeo do Zeppelin comendo, entendeu? Porra, curtir som nessa época era foda mesmo. A gente tinha que garimpar disco em tudo que era canto. Até de navio chegava, velho. Teu irmão, ele trabalhava na Marinha Mercante, não é isso, Levi? Normalmente ele estava na França, em Lyon, na Holanda, em Roterdã e na Inglaterra, que era onde se pegava mais disco, né? E
Ele teve sorte que na primeira viagem dele, ele viu o show do Raybon. Lá no Hammersmith Odeon. No dia do casamento da princesa Diana. Foi. E ele conseguia muito som de fora, né? E Levi gravava os tapes da gente tudinho, assim. Ele chegava lá, sessão heavy metal, aí pegava pela capa. O navio ele não vinha para Recife. O navio, normalmente, parava no Rio de Janeiro. E aí, tinha que alguém pegar o disco lá. Mas você tinha que enfrentar dois obstáculos. Um era o disco sair no Brasil. E o outro era o disco chegar aqui, que era uma coisa... Você via na revista que o disco tinha saído e não conseguia comprar. Não chegava. Era um negócio quase espiritual, né? Que eu pegava isso por selo. Não tinha informação, o Beto estava com o som quebrado. Polidom. Via aquelas fotos de Xer Rock. Chegava em casa, era aquela tapa. Aí foi com um amigo meu, veio e disse, eu conheço um cara em Recife que tem. Aí, meu irmão, aí foi a boticha. Eu componho também, né, música. Agora vai ser um... Vai abalar o mundo, sabe? O estilo. E é o que? Qual é o estilo que você tá? Pesado, rapaz. Eu conheci o Humberto, eu estava na Modinha, lá comprando o disco, quando um vendedor da Modinha, que era Dilson, eu disse, rapaz, olha, tem um lugar aqui em Recife, lá perto da Praça Marcel Pinheiro, que tem um cara que ele vende disco usado. Tinha umas lojinhas que ainda trabalhavam, né? Mas uma coisa mais específica, aquela coisa mais difícil, tinha que ser Humberto mesmo. Mas só que eu pirei, meu irmão, aquela coisa antiga, né? Pronto, quando eu vi, olhei na janela, eu digo, aqui mesmo, ouro. Aí foi ali que eu, banda progressiva, hard rock setentista, e o Motorhead, conheci tudo ali. Chegou lá, tinha uma porta grande de madeira, aí tinha né, a gente bateu, tinha um sino, bateu, aí abriu a porta, né? Eu nem me lembro quem foi que abriu a porta. Quando abriu a porta, tinha aquele corredor escuro enorme, e a gente foi entrando. Quando a gente terminou o corredor, aí abriu aquela clareira. A gente estava dentro de um sítio, assim, parecia uma viagem licégica. Eu vi aquele portão, eu digo, ixi, Mário, quando eu vi a escada, não sei nem que século é aquilo. Aí eu já fiquei, eu digo, meu amigo. Aí fui entrando para chamar, né, no chocalho. Aí ele veio, aquele cara, figura exótica, cabeluda, né. Eu só fui uma vez lá na casa de Humberto, e não entrei. Eu olhei assim, eu vi o corredor, eu voltei. O corredor era aterrorizante. Não tinha fim, não tinha onde. Eu nunca vi essa clareira, não. A parte dele de disco não era nem na frente, era no fundo da casa dele, era lá atrás. Como uma espécie de templo, né? Como se fosse o entrar na casa de Humberto fosse um ritual místico. Diz que aqui o lugar é legendário, né? É verdade. A casa de Humberto é legendária, né? Era aquela lenda, né, Humberto? A casa de Humberto, Aí a gente foi para tirar a virgindade, né? Gurizinho, 14 anos de idade. Primeiro pra gente, naquela época, ir pro centro da cidade já era uma vamos dizer assim, uma aventura, né? Você entrava, ele trancava você, né? Passava a chave e você ficava lá escolhendo o disco, né? Meu irmão, bicho, a primeira vez, meu irmão, eu fiquei numa noia, bicho. Eu digo, meu irmão, ele trancou lá e desapareceu. Era uma janela com grade, uma grade dessa grossura. E ele fechou a porta e trancou e foi embora. Deixou a gente lá dentro. Então a sensação da gente de pirralha foi horrível, né? Porque esse cara, o que é que esse cara vai fazer com a gente aqui? Foi a pior possível. Tinha 5, 6, 7, 8 caras lá dentro. Comprando, misturando, né? Aí eu disse logo aos caras, posso preparar, agora daqui a 1 hora ou 2 que ele aparece. Vamos curtir aqui. Aí todo mundo comprar disco, curtir, muito disco vendável de rádio, que eu não sei quem era que levava. O Humberto, ele tinha certas conexões que facilitavam o acesso à informação especializada sobre música, né, sobre o showbiz internacional. Quando eu cheguei foi uma surpresa, porque tinha muita coisa promocional que a turma vendia a ele e que não chegava na loja. Rádio Tamandaré, Rádio Clube, rádio não sei o quê, era um monte de disco invendável. Era um cara que levava pra lá. E quando ele confiava na pessoa, não tinha esse negócio de deixar a porta fechada, não. Deixava a porta aberta, era só pegar a confiança, né? Não trair a confiança dele, né? Aí disse, tu quer iogurte? Eu digo, eu quero. Quer pão integral? Eu digo, eu quero, né? E ele depois começou a vender iogurte natural e pão integral. E posso dizer uma coisa a você, foi o melhor pão integral que eu comi em Recife, o melhor iogurte que eu comi em Recife. De Humberto? Era. Viciou todo mundo, João, eu. Era todo encontro. Todo mundo, virou um encontro, um lugar de encontro. O ideal não era... Minha filosofia não era ter e fazer um comércio, sabe? Era haver uma troca de energia,
dentro de um sistema que você sabe, poluído, né? Cidade poluída mentalmente. E aí aqui era feito um oásis, né? O Humberto era maravilhoso. Ele tinha um negócio de criar umas galinhas, um negócio assim, não era? Ali já foi na outra fase, meio ácido dele. Galinha é foda, incomoda. Aí hoje ninguém te chama mais de Moisés Nascimento. É, não. É como? É Moisés de rock ou Moisés de disco. Ouvi muito falar de Moisés antes de conhecê-lo. E a galera falava de Moisés como se fosse assim um deus aqui, assim um cara, um guru. De gente de Recife, a gente de Caruaru lá em Recife, tirando tanta foto que eu me senti um músico. O Moisés, o famoso, pô. Desde o colegial, a época mesmo, Moisés foi quem difundiu de uma forma mais abrangente o acesso a coleções e discos raros, tal, que ele tem um acervo, já tinha naquela época um acervo enorme e tem até hoje. Aí começou a aparecer gente, aí abandonei minha profissão e entrei de cabeça vender disco, até hoje, pronto, posso botar assim. Ele trabalhava numa loja de consertar televisão, que era do pai dele, né? O pai dele ficava lá consertando e ele era só conversando com a galera, aquele monte de gente de preto na frente da loja. E quando o pai dele chamava ele lá, dava um esporro nele, que ele voltava e dizia: ó, galera, hoje já deu aqui, vamos sair da frente que os clientes não podem nem entrar aqui na loja. Nesse período foi 4 a 5 gerações, bicho. 70, ficaram mais velhos, a maioria abandonou, uns ficou. Aí veio 80, 90 e até hoje vai vindo gerações mais novas, né? Por exemplo, você ia atrás do UFO, eu mostrava mais 10 bandas similares. Tu ia atrás do COS, eu mostrava mais um. Dizia, compra isso aqui, pô, então vamos conhecer, que senão o rock ia ficar reduzido ao quê? A só o conhecido. Metallica, Slayer. Hoje você vê, hoje tem a internet mostrando tudo. Eu converso com os caras, o cara não conhece nada, porra. Eu digo, meu irmão, vocês estão em que internet é essa que vocês estão? Quem é das antigas de Recife conhece a Mausoléu. Ali é que a gente conheceu os grandes discos do Slayer, todo tipo de porrada que tinha, né? E a Ivo Wise, de Alexandre Codorna, que eu praticamente morava na Ivo Wise. Até então ninguém conhecia Metallica, nem Slayer, nem... A gente tava todo mundo no Motorhead, era a coisa mais pesada que existia. É como se elevasse a outro nível, entendeu? De repente chegou e a gente tinha uma loja, cara, pra ir. Caramba, era bom demais. Eu pirei na época, né? Foi um negócio alucinante. Depois existe isso. Teve uma época que eu ia com o meu hamster pra lá, eu tive um hamster. Eu andava daquele jeito, né, com um hamster nas costas. O balcão dele de atendimento era um caixão. Era um caixão. Era um caixão de fundo. Era um caixão. E assim, a loja era toda preta, né, toda pintada de preto, que também dava um impacto muito grande, né? Aquela escuridão. Eu digo, mas isso é disco ou é o quê? Os discos que rodavam ao contrário, dos Beatles, tal, com mensagens satânicas, não sei o quê. Aí, de repente, também chegou o Mercyful Fate, Venom, e não tinha mais disco rodando pra trás, nem mensagem subliminar. Tava tudo ali, pô, na cara, pra quem quisesse ver. Chegava aquele negócio meio escuro, parecia uma catapumba. Aquele negócio meio rústico, aí, mas era muito bom. Convergia, né, o pessoal que gostava de música pesada. Né? Bom, quando eu comprei Vulcano, Cosos, Sarcófago, né, que são da mesma época. É, o Irra. O Irra, isso. Hoje eu me arrepei agora. E outros discos, bicho. Sepultura, Overdose, isso. Chacal. Qual foi o outro? Mutilator. E a gente nem sabia que isso era porrada ainda, porrada brasileira. Depois chegou o Antão, né, VHS, tal, vídeo. Era mais esse processo. Combate 1, 2 era gravado... Entendeu? Até gastar fita. Slayer eu gravava muito. Aí depois aí foi abrindo lojas, né? E me convidaram, né? Eu lembro que tinha um catálogo teu na vinil. Um catálogo, né? Os outros subiram porque era o lado do dinheiro, eu não, né? Eu fui o lado do amor ao negócio, né?
Amor rock and roll, né? Isso é uma fase passageira. Eu quero ver quando é que essa passagem vai passar. Porque eu estou com 54 anos e 40 de rock. Estou esperando passar essa fase até hoje. Beleza. A gente já tinha onde pegar disco. Agora aí show. Tinha show? Tinha banda? E quem veio com o nome de Herdeiros de Lúcifer? De quem foi essa ideia? Eu acho que foi de Fred, assim. A gente queria colocar alguma coisa do demo, né? A questão do nome, a questão das pirotecnias, sempre foi uma coisa muito dele, né? Ele queria fazer essa coisa de muito apoteótico, né? Tinha que ter fogos, né? Como teve aqui, todo show dos herdeiros tinha que ter alguma coisa dessa natureza, né? Nós tínhamos aquele grupo de amigos que, vez por outra, iam para casa de Araquém, que quando nós ensaiávamos na garagem, propriamente dito. Então era num sábado e a gente resolvia fazer uma roquemoração. A turma ia lá para ver os pedais, não é nem para ver a banda. É pô, que equipamento do caralho. 2 coros, 2 super overdrive e 2 flanges. Eles sempre fizeram questão de ter qualidade. Eu gastava todo o meu dinheiro nisso. Trabalhava, ganhava legal e Araquém era o maior investidor. Os guitarristas sempre se destacavam, né? Porque sempre passava guitarrista bom, né? E Araquém? Araquém no vocal também. O pessoal também tinha visual. Tinha visual. Tinha visual também, o pessoal tinha visual. E o bom era bacana pra caramba. é que a banda se prestava a fazer um cover de qualidade. Quando o Herdeiros tocava Break the Law, era a melhor parte. A gente tinha que tocar Break the Law. Por sinal, a gente começou a colocar solo em Break the Law, coisa que não tinha, e o Judas colocou depois. Isso aí eles copiaram da gente, com certeza. Com certeza. Quando o Herdeiro ia tocar, era festa, todo mundo ia, a gente acompanhava. Muita gente, às vezes, queria ensaiar com a gente. Mas quando via o Rojão, não ensaiava. Desistia, Vai ter um show daqui a 2 meses. Então ensaiava todo dia. Nós passamos 1 ano ensaiando para fazer o primeiro show. E de repente, parece um panfleto lá com a banda que vai tocar no estacionamento do shopping, que era bem recente esse shopping aqui, né? No estacionamento do shopping, Boa Viagem, tocando Judas, Scorpions, Iron Maiden. Pô, que negócio. Ninguém acreditou para começar a conversa. Mas o nome da banda era legal, Herdeiros de Lúcifer também, nome, né? Daí a gente achou, né? Só vai a gente e algumas pessoas que a gente alguns familiares, e olha lá, né? E alguns amigos, né? Que já nos acompanhavam, que era a turma do rock and roll. Cara, eu acho que 13 anos de idade, né? Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Sabe, ninguém nunca imaginava que os caras iam tocar aquilo ali. E foi delírio, bicho, o show. Foi, porra, temos heavy metal aqui em Recife, né? Por incrível que pareça. Aquele foi o maior show dos herdeiros, que foi no shopping um domingo à tarde, não sei nem como conseguiram o lugar do shopping, e eu acho que deve ter dado umas 3 a 4 mil pessoas. É uma coisa absurda. Lógico que é de graça, coisa e tal, mas realmente um show daquele nunca vi. Um mar de gente, era o estacionamento totalmente tomado. Depois desse show, todo mundo viu que, pô, dá pra fazer, pode fazer e tem que fazer banda mesmo e tal. Logo depois veio o Mauristad Rock Festival, né? Aquela coisa toda, e a cena começou a... O histórico Mauristad, Mauristad. Quando vocês chegaram aqui, eu vi que você ficou até emocionado, Levi. Ficou até com os olhos cheios de lágrimas, assim. Como é que era essa batalha para fazer esse festival aqui no Sítio da Trindade, cara? Olha, eu vendo aqui hoje, do jeito que está, a batalha seria bem menor, porque na época aqui não tinha nada, aqui abandono total. Cara, um negócio totalmente devastado, cheio de seringa, camisinha, um negócio assim, lama, merda. Passava quase 15 dias fazendo a limpeza. Capinha aqui era gigante. Como é que tu escolhia as bandas do Alemão? Olha, tinha o Concurso, que era Herdeiro de Lúcifer, né? Que eram os amigos meus, coisa e tal, eles ajudavam pra caramba. Peraí, como é que você está se sentindo perante o último show dos Herdeiros de Lúcifer? Vocês aí são a atração principal. Nagai, você é bonitinha, vem cá. É o símbolo sexual dos Herdeiros de Lúcifer. O público já tá puto, o negócio é mostrar os Herdeiros de Lúcifer. Herdeiros de Lúcifer!
cena local. Inclusive, tinha uma lá em Olinda que foi difícil achar. Fire Worshipper, cadê? Onde que mora? Ninguém sabia, ninguém viu. Né? Meu irmão, foi difícil achar. Eu gostei muito do Viper. Também. O Viper foi espetacular. Porque o Viper também naquele tempo ele já estava um pouco mais profissionalizado que as outras bandas, entendeu? Foi Viper, foi o último, não foi? Orion, Choque, Câmbio Negro e aí e Caco de Vidro. Caco de Vidro. Que eu sempre quis trazer Overdose. Sim. Mas só que os caras só queriam vir de avião. Esse pessoal todinho veio de ônibus. O Chacal veio de ônibus, dormiu lá em casa. Isso aqui fez parte da nossa vida, né? Da nossa história, né? Em 87 foi foda pra cena pernambucana. Teve o Taurus no Teatro Apolo, teve o Chacal no Mauristad, mas teve um show. Esse show rende história até hoje. O que é que foi, Vônei Queiroz, que deu na tua cabeça, no longínquo 1987, para trazer o Sepultura para cá, para Caruaru? Bem, eu tinha alguns discos, né? E aí eu tinha aquele Morbid Vision. E olhei lá, tinha telefone para show, tal, contatos. Aí eu peguei o telefone e arrisquei, né? Aí atendeu a mãe dos meninos, né? Na época eram bem jovens. E deu, olha, sou de Caruaru, Pernambuco, tal, queria ir desenvolver o assunto. Acho que ela deve ter primeiro ido no mapa para ver onde era, né? E ver quanto tempo levava e tal. Eu sei que eles vieram de ônibus para cá. Fechamos o cachê e eles viajaram alguns 1000 quilômetros de distância para chegar até Caruaru. Então viu tanta coisa inusitada aqui em Caruaru como em São Paulo também. Os caras saíram no tempo, se eu não me engano, de Minas, num carro de ônibus, um lance assim, para vir tocar aqui no Nordeste. E tocar em Caruaru, e chegou aqui, não tinha estrutura nenhuma, o produtor era uma criança. 13 anos de idade eu não tinha nenhuma ideia de como é que se dava a coisa dos bastidores. Como é que era esse negócio de amplificador de palco, que precisava não sei o quê, que precisava uma bateria de tal tamanho. Eu não tinha pensado nisso. É uma coisa inesquecível, né? Primeiro que em Caruaru, no meio do Agreste, ninguém imaginaria que uma banda que, embora o Sepultura ainda não tivesse toda a fama internacional, mas a pedra já estava cantada, já era a maior banda do Brasil, né? Antológico, talvez o melhor show de Sepultura que eles fizeram dessa turnê. Eu acho, eles mesmos falam isso, né? Porque foi a estreia do Andres na guitarra e o cara tava com seu pilintra nos dedos. Uma experiência única, sabe assim, a gente abrir para uma banda que estava em ascensão como Sepultura, eu achei excepcional e por ser uma abertura para o metal pernambucano também, por ser em Caruaru. Eu fui apanhá-los no carro do meu pai, né, que era uma Belina, e eu mesmo fui dirigindo. E não fui com ninguém mais, porque senão não cabia para trazer o pessoal todo na Belina, com os instrumentos e tudo, né? Então, fui lá, fiquei esperando no terminal rodoviário, camisa preta, de Sepultura e tal. E aí eles chegaram, né? Quebrado da viagem, tudo sem tomar banho, aquela situação, né? Aí desceram, o primeiro que eu me lembro que falei foi Paulo. Apertei a mão e tal. Ele disse, rapaz, nós estamos procurando um cara chamado Volney aqui. Eu digo, rapaz, sou eu. Aí eu me lembro que tinha um banco assim, ele deitou do banco e falou, caralho, cara, é um moleque. Tu foi pro show? Fui, claro. Fui vestido a rigor, meu filho. Calça pintada, camisa pintada. Naquele tempo, Ave Maria, a gente queria se mostrar, né? Ave Maria, foi demais. Foi um show do cara. E já que era onde que entrou? O Marcos chamou um nome. O velho do jeito que entrou foi a volta. É o quê? O prefeito? O pai de Ivone, pô. Parece que era até o cover do Destruction, né? Cancer Gods. Pô, na hora que ele... Aí chamou um palavra. Aí Zé Queiroz só fez voltar assim, pegou e foi-se embora. Ele veio para tomar conta de mim, digamos assim, que ele ficou com muito medo daquilo, né? Aquele monte de gente de preto. Quando eu cheguei lá pela tarde, né, aí encontrei o pessoal do Sendeiro, né? Aí os meninos disseram, a gente dormiu no teatro, não comemos nada ainda e tal. Aí eu fui procurar a produção. Aí quando eu cheguei lá, quem é que tá? Cadê o produtor? Tá, quando cheguei lá, me apresentaram, era um pirralha, desse tamanho, gordinho. Eu olhei assim, é você que tá produzindo, né? Tomei os ingressos dele, disse, vou pegar esses ingressos e vou vender, porque eu não sabia nem se ele ia conseguir vender os ingressos. Vou vender esses ingressos, a gente vai almoçar, certo? E
lhe devolvo. Tu vendesse aqui esses ingressos, Gugu? O pessoal, quando tava chegando, aí eu vendendo. parava e dizia, ó, compra aqui o ingresso. Aí eu vendendo. Eu saí vendendo os ingressos. Aí peguei o dinheiro, garanti, almocei e depois devolvi o que eu tinha vendido. Tanto os ingressos e o troco, devolvi a ele e mandei ele se virar pra vender. Fazer a bilheteria dele, pronto. No dia do show, e a bateria. Eu falei, ó, peguei uma bateria de um grupo de forró ali, tal, que era a bateriazinha básica, né? Ali. Ele falou, rapaz, preciso de umas 3 dessas aqui. Aí fomos pegar os pedaços, eu me lembro que Paulo Maciel emprestou uma parte da bateria dele, não sei quem emprestou a outra e tal, juntamos umas 3 baterias para fazer uma bateria decente, de cores variadas, né? Ali galera do Sepultura pegou uma bandeira que tinha assim, DM, né? Death Metal BH, estendeu na frente da bateria e pronto, estava montado o cenário. Underground total. Tem um colchão dentro aqui. Um colchão aqui. Né? E Paulo aqui... o microfone está deitado no colchão, não tem um suporte, né? Não. Era um pirralha, mas o bicho teve culhões, viu? A gente encontrava um amigo na rua e o pessoal dizia, ó, os caras da Sepultura estão ali, almoçando. Então, a gente passava lá, chegava junto e almoçava também, não tinha, né, nenhuma barreira com isso, os caras super receptivos. Vou ali no Sepultura, chegava lá no quarto, os caras estavam lá com os instrumentos, uma bagunça geral, né? E a gente estava lá no meio, com os discos e curtindo uma onda lá também. Eu conheci André lá no teatro, de conversa, o Igor metido a merda e Paulo calado. E o Marcos me trouxeram pra cá. Pô, aí a doideira do mundo, mostrou o som, ele peidou. Nem imaginava com a cidade pequena, porque aquela era muito pequena na época. Porra, ficou... E a gente ficou muito feliz quando soube já, ó, fulano de tal vem com um ônibus de tal lugar, fulano de tal vem com um grupo de Natal, fulano vem com um grupo de Maceió, vem não sei quem de Recife. Esse canto aqui, eu vi muita coisa acontecer aqui, nego cair aqui, sabe? Teve um maluco que se deitou aqui na minha frente, assistiu o show deitado aqui, entre um microfone e outro. Isso na atmosfera que tava, né? Tinha noção naquela época de que esse show iria se transformar num negócio tão importante, citado em entrevistas, em filmes com o próprio Sepultura? Nenhuma ideia. Pra gente era apenas um show do Sepultura, que a gente gostava. E pronto, era a oportunidade de ter uma banda que a gente gostava tocando na cidade da gente aqui. Então era isso, nada mais do que isso. Abriu as portas aqui, como o Rock in Rio abriu a porta para tudo. Para o Brasil todo, né? Aí, pô, dá para ir para frente, aí o movimento... Sempre que se fala nesse evento do Sepultura, o Crisium fez referência, ou seja, aqui tornou um local onde as bandas que passam, elas fazem uma menção a esse acontecimento que foi o Sepultura. Ou seja, a gente está em solo sagrado, né, velho? Foi um batismo infernal aqui. Já deu para se ligar que a cena era muito amadora ainda. E tinha pouca gente curtindo o som. Tinha mais metaleiro, é verdade, mas tinha muito punk também. A convivência era na paz? Rapaz... O Devotos, assim, não tinha muito pudor, né? Em dividir palco, e às vezes nem palco, dividir o chão, né? com as bandas de metal da época, né? Caralho. Como é que vocês faziam isso? E quem eram essas bandas da época, assim, cara? Pô, Dex. Arame Farpado, que era muito foda, a banda dos caras também. Com Realidade Encoberta. Realidade Encoberta é uma crossover, mas tem um pé no... Tem um pé o pé e o corpo todo no metal. Necrópsia. Dark Fate. Dark Fate era pior que tinha, mas os caras eram legais. Os caras eram legal. Não existia pudores em nenhum dos lados, nem do metal, nem do punk. Existia uma lenda, que era aquele lance do atrito que foi importado pra gente, né? Que era a questão de você não podia nem conversar um punk com o metal. A gente conhecia todo mundo, se dava bem com todo mundo. Depois começou a surgir umas farpazinhas, acho que muito em função do pessoal querer imitar em São Paulo, né, que já estava tendo briga, confusão. Graças à nossa mistura aqui, a gente conseguia, velho, botar hardcore e heavy metal no mesmo ambiente. Quem é da época vai lembrar que em São Paulo isso era inadmissível.
punk, quando via headbang, era porrada. Eu com a camisa do High The Lightning e Lael do SS20 com o Moicano, a menina encontrou a gente no metrô, ficou boquiaberta. Meu Deus, um punk e um bang andando junto. Teve até briga com punk e headbanger naquela época. Né? Uma só, mas teve. É a da Drops, cara? Foi o pau da Drops. Foi a primeira cisma que teve entre punk e metal em Recife. O campeonato de skate da Drops foi tocar Moral Violenta, SS20 e Câmbio Negro. Aí rolou um pau lá entre punk e metal. Eu tava de um lado, eu tava do outro. Foi à noite em Boa Viagem, rolou um pau desgraçado. Hoje a gente ri, né? Mas na época deu um medo da porra, tá? Chamaram o Realidade pra tocar e perguntaram, qual é o som de você? É tipo Legião Urbana. Quando chegou lá, era um show gótico, um caixão lá no meio, de repente o cacete começou. Era Halloween. 20 pessoas para um lado, 20 para o outro. Que era para fazer o troca-briga, né? Era como uma gangue mesmo. Era uma ganguezinha de um lado, outra gangue do outro. Mas um lado só cabeludo, Jorjão no meio, assim, ó. Eu digo, gordinho, tu vai apanhar, gordinho. Tu vai apanhar. Porque ele era um gordinho sem barba, sem nada. Parecia aquele gordinho, né? Tu vai apanhar. E Jairo botou o cabelo para frente para parecer brabo e fazia assim, ó. Pra olhar pra gente. Aí, do outro lado, eu, Canibal, Peste, Neilton. E aí a polícia fez um corredor polonês e quem saía tem que sair correndo pra não apanhar. Ou, aliás, pra apanhar. E quem quisesse apanhar menos, pulava na maré. Lembra dessa história? Fez um corredorzinho, bora saindo. Tu apanhasse ou pulasse? Eu não tava lá. Eu faltei esse dia. Eu era uma das primeiras que eu ia instigada mesmo pra briga. Eu ia, sabe, de dentro trincado. E isso estava me fazendo mal terrível, né? Até porque a maioria das pessoas eram todos amigos nossos. Cara, por incrível que pareça, ainda tem essa separação aqui. Não só em periferia, como em shows no centro. O hardcore foi mais influente na vida da gente por questão de letra. O punk, ele era a nossa realidade, né? Dia a dia que a gente vivia, do Brasil de garoto de subúrbio, tal, essa coisa, falava muito para todo mundo. E o metal era um som muito melhor, né? O punk era o metal de quem não sabia tocar, na verdade, a gente brincava desse jeito naquela época. Né? Aí a gente tinha já uma relação com as bandas de brutal death metal, assim, que pra gente era algo extremamente técnico, que fugia um pouco a nossa construção de fazer música sem saber tocar. A gente começa dentro do punk, a gente se afasta do punk, e Rodrigo já estava nessa, quando a gente percebe que, tanto pelo lado do som, a gente queria alguma outra coisa, uma coisa além, mas também a própria a coisa fechada de dentro do punk, de ser tão radical, mas tão radical que impede diálogo, impede de você pensar outras coisas. Underground não se resume só a bandas, não. É a cena, é o zine, é a banda tocando, é a família, é o cara tocar, se reunir num bar. As bandas de metal também estavam vindo do subúrbio. Deixaram de vir da classe média e estavam vindo as bandas do subúrbio. Quer dizer, a realidade de todo mundo era a mesma. Não tinha mais nenhuma realidade encoberta. Nossa verdadeira identidade não é essa. Não é essa. Ela foi roubada, ela está encoberta. Está encoberta. Você pega Metallica, Anthrax, né? Megadeth, você vai ver que eles já incorporaram a linguagem punk, né? É uma música já de pé no chão, protestando sobre governo e coisas do dia a dia, né? Tal. O thrash tem essa... Guerra, né? Guerra, tem essa característica muito forte. Aí essas coisas se juntaram lá fora, se juntaram aqui também, né? Já chegaram para me contestar sobre isso. Cara, vocês têm que focar, ou toca com metal ou toca com punk. Eu achei até graça sobre isso. A cena alternativa no Brasil toda era tipo assim, punk é aqui, metal é ali, careca é ali, funk é aqui, rap hop é aqui, não sei quem, a gota serena, o filho de rapariga, o filho da puta. Fanzine Resfestos, todo mundo é filho, todo mundo é fudido, a cidade é fudida, inclusive o Fanzine Resfestos surgiu
de uma matéria que saiu no Jornal do Comércio dizendo que o Recife era uma das piores cidades do mundo para sobreviver. A quarta pior cidade do mundo. A quarta pior metrópole do mundo. Metrópole do mundo. A quarta pior. Quando eu vi a primeira vez esse fanzine, foi aí que eu disse, porra, bicho, é isso. É isso que a gente tá querendo fazer aqui. E não conseguia de 85, 86, 87, 88, até 90. Não conseguia fazer isso. Misturar tudo numa coisa só. Canibal emprestava o cabo, cara, dele, que a gente não tem nem cabo pra ligar a guitarra. Canibal emprestava o cabo. Emprestava o baixo dele pro túmulo tocar, vê? E eu emprestava o pedal que eu fazia pros caras. Quer dizer, tinha essa troca. E ao mesmo tempo ficava no ouvido. Oxe, cara, tu tá falando com punk? Oxe, cara, não sei o quê, hein? Porra, mas é meu amigo, velho. Eu vou matar ele. Ele é punk, mas é meu amigo. Ele é punk, mas é meu amigo. Militares, políticos, burguesia, empresários, patriotas e religiosos vão se fuder! Fodam-se! Cabeças da miséria! Miséria! E era uma comunidade, era uma tribuzinha assim, bem legal, mesmo, sabe? uma coisa muito próxima. Era muito próximo. A gente convivia o dia inteiro junto, o dia inteiro. Eu sentei com o Nado na mesa lá, inclusive na frente da Mazolé, que tem um barzinho, né? Eu cheguei pra Nado e disse, Nado, a gente tá brigando por causa de música. Você acha que isso é consciência? Não, eu disse isso pra Nado já. Ele era amigo meu, eu tinha liberdade pra dizer isso. Ele era muito foda, pô. Ele é um cara que faz muito falta. E ele sempre foi um cara muito agregador. De chegar e dizer, não, tem que vir os dois lados. Vamos tocar os dois lados aqui. Na época era muito difícil achar pessoas que ouvissem, curtissem punk e tocassem. Então era muito mais fácil achar pessoas ligadas a outros estilos, principalmente a heavy metal, para poder tocar. E era nosso ciclo de amizade também. Quem sustentava o Câmbio Negro... Sustentava não, era heavy metal. Mas sustentava de fã, Entendeu? de papo show. Quem sustentava o Câmbio Negro era heavy metal. Público punk não compra nem paga ingresso. O Canibal dizia isso. É por isso que o metal sempre tá mais na frente do que o punk. Se não se misturar, cara, não vai. O punk não acaba, velho. Um fator que propiciou essa mistura aqui em Pernambuco foi exatamente essa escassez, né? Essa falta de recursos. Então você era obrigado, você não podia fazer um evento só de metal e não podia fazer um evento só de punk porque não ia ter público. Aí você juntava o punk e o metal e ainda juntava com o reggae. E tinha que ter isso, porque o público era muito pequeno. E as pessoas gostavam. E além disso, as pessoas se conheciam, as pessoas eram amigas. Naquela época, apesar de ser pouco, era mais unido. Era mais presente do que hoje. A ideia do realidade de juntar metal com punk foi nada também, nada tinha esse poder assim, de vamos juntar, não é para estar separado e tal. Ele que me trouxe o Beco da Fome, então toda sexta-feira eu ia pra academia, ele trabalhava na academia, encontrava com ele, eu e as meninas, porque nunca era eu só, sempre, as meninas de Olinda, e a gente vinha pra cá, velho, e aqui ficava. Tinha mausoléu por aqui, era aquela área, tinha o hamburgão era ali. Mesmo antes dessa história do rock and roll, estudava por aqui pelo centro. Curtia, vinha uma galera de preto estranho escutando Metallica, que porra é isso, Megadeth, porra, isso, vamos embora, vamos colar. Era uma coisa bacana que hoje em dia a gente não tem. Hoje a cidade parece muito mais só um centro comercial e marginal do que era naquela época. O Beco da Fome e aquela escadaria do Veneza ali. A galera ficava muito ali também. Sexta-feira à noite só tinha camisa preta ali. Ninguém entrava pra ver um filme. Dorsal veio pra cá, Sepultura veio pra cá. Acredito que até o pessoal do Morbid Angel, se eu não me engano, mas muitas bandas. O seu público tá ali, então vá se encontrar com o seu público. Veio Dorsal, veio muita coisa pra cá. Cólera também. Chacal veio aqui. Descarga violenta. Todo mundo de banda naquela época tinha que passar aqui. Vinha Kruger pra cá, Medicine Death pra cá. O Beco da Fome tá pro metal em Recife, como a galeria São Bento tá pro rap em São Paulo. Quer dizer, todo mundo vinha pra cá pra ser batizado aqui mesmo. A gente ficava esperando chegar a sexta-feira para vir para cá. E aqui era massa, porque a gente trocava ideia, sabia dos shows que iam rolar, né?
os zines, pegava os zines e, quer dizer, toda a informação que a gente tem hoje na internet, naquela época, se resumia ao Beco da Fome. Era um lugar pra gente se encontrar e trocar ideia. Conheci amigos maravilhosos aqui, amigas maravilhosas, escutei muito som e tomei muita birita. Com o movimento punk eu via mais isso. Vamos beber ou vamos conversar? Vamos beber e depois a gente conversa. O grande lance ali é que os punks também se misturavam com os metais, não tinha esse separatismo. Daí você via todo mundo junto, meu irmão. Ali no Veneza era louco, porque parecia... Você passava, tava aquela escadaria que não existe mais. No cinema, você passava na rua assim, porra, um bagulho lotado assim de jeito. Todo mundo meio conversando sobre tudo. Tinha a galera do skate, a galera do rap que chegava junto. E a galera do metal também chegava. Meu irmão, todo mundo tava junto. O Beco da Fome hoje em dia existiria, Marco? Com esse público na internet, ele existe lá até hoje, mas ninguém vai. O público na internet gosta de ir pro shopping, tomar milkshake da Bob's de ovo maltine. O underground nunca morreu, não. O underground sempre continuou, como continua hoje, sabe? Apesar da cena estar bem mais ampla, mas tem um pessoal fazendo barulho em lugares bem distantes, assim, sabe? Teve banda que eu toquei aqui mesmo que não passou da barreira de Olinda. Era Abreu, Igaraçu, Itamaracá, mas nunca Recife. Recife foi um dia desse que a gente foi se apresentar. A gente tem um orgulho de falar sobre Maranguape, porque foi onde surgiu e foi onde, assim, a gente montou uma banda para falar sobre as mazelas que tinha no bairro mesmo. Ultimamente, a gente tem feito muitos shows abertos e tem uma intenção clara nisso, que é das pessoas dos bairros poderem circular e ver o show livremente. A gente furou bloqueio, acho que nós furamos bloqueio, assim como o Devoto furou bloqueio, sabe? Sair de Camaragibe, da periferia, assim como o Hannah agora, que saiu lá de Surubim, sabe? Confounded, Álcool Holocausto e Lei do Caos. Vocês conseguem fazer essa mescla, né? A ideia é essa aí e sempre abrir espaço, tanto no Caetrest como Cultura na Praça, para uma banda nova. A gente não vai tocar no Abrigo Rock, a gente não vai tocar no Pé no Rock. Então vamos fazer aqui o nosso Janga Rock aqui. Todo mundo tava focando no centro, mas estavam esquecendo que tava tendo uma morte de um certo público ali. O público ou era de banda ou amigos da banda e se resumia aquilo. E com esse retorno à periferia, teve essa renovação, querendo ou não, da cena. Tava rolando um movimento de subúrbio, fuderoso, em praças, em ruas. Cara, é uma galera que não frequenta show de bandas antigas, velho. E que a galera não tá abrindo o olho pra esse público. Aquele cara de 15 anos, 17 anos, não vai sair da sua casinha lá na periferia para ir pro centro. Não vai porque não quer, não vai porque não pode, não porque não deixa. Não vai. E lá pra Prazeres, velho, vou nada, meu irmão. Aí quando chegava na hora do show, meu irmão, vamos pro show, velho. Não tinha jeito, velho. Tava todo, parece que levava o cara, velho. Era louco, porque o Prazerinho era um lugar, um clubezinho bem pequenininho, muito afastado, em Prazeres. Porra, mas, meu irmão, o bagulho lotava, velho, de gente, cara. Prazerinho Futebol Clube. Ficava no Baixo Meretrício de Prazeres, na Rua do Mussum, que hoje não existe mais, abriram para fazer uma avenida. Chegamos lá, fizemos aquela coisa toda e o pessoal aceitou. Pode fazer a brincadeira de vocês, o bar é nosso, a bilheteria de vocês. Agora, quando chegar a polícia, vocês têm que dar um trocadinho para a turma não embaçar. Abrir o espaço. Tudo era artesanal. A iluminação era ótima, era umas cuscuzeiras com a lâmpada e um plástico, né, para dar a cor. Mas independente disso, funcionava. E funcionava perfeitamente para o que a gente queria. Aqui é onde era o Prazerinho. Pronto, aqui, né? É nessa área daqui. Ali é onde era o palco? Onde era o bar, ali onde era o bar. O bar, verdade. Minha estreia tocando Devoto foi lá. Eu acho que todo mundo tocou no Prazerinho, né, velho? A galera do caralho. Tá dando aqui uma nostalgia boa. Vai chorar não, hein? Não, ainda não. Vamos dessa lá pra ver quando era o palco? Pronto, vamos lá. Pô, era aqui, né, velho? Era o palco, era aqui que ficava. Eu toquei aqui, fevereiro de 1991. A gente chegando no Beco da Fome na sexta-feira, tava lá, show do DX no Prazerinho. A gente ensaiava de 8,
na casa de 8 da manhã até 2 da tarde, ia em casa, almoçava e ia direto pro Prazerinho, pra onde tivesse show, cara. Quem não tocasse no Prazerinho não estava fazendo parte da cena naquele momento, saca? Que é uma hora que você deixa de ter aquele show no centro e começa a vir pra periferia. Um dos picos principais, eu acho, de periferias, aqui em Prazeres, o pico era do Prazerinho. É, do Prazerinho. Aqui tocou o Câmbio Negro, tocou Necrópsia, tocou Realidade Coberta, tocou The X, tocou Dark Fate, tocou Cébaro, tocou Câmbio Negro, Kruger, Baby Lodge, Delinquentes, banda pra caralho, era. Pronto, Prazerinho tinha fechado. E voltou aquela velha dificuldade de achar lugar pra tocar. Era foda. Mas aí veio o Docas. É que era a casa, né, do heavy metal. Eu acho que a casa de show do Recife, que teve mais show internacional, até hoje foi lá. Em 2000 foi um grande show que a gente fez aqui. Lá no Docas, é isso? Foi no Docas, foi um show muito legal. Foi em setembro de 2001, foi um pouco antes do 11 de setembro. Foi exatamente o show que fez com que eu me tornasse fã da banda. Então eu vi aquele show e falei, caralho, o negócio é foda mesmo. Muito show do Docas, totalmente lotado. Com bandas assim, como Dominus para Ele, que são bandas, entendeu? Eu me lembro que fiz um show do Malefec, uma banda da Bahia, que assim, lotou. Hoje em dia, qual é a banda que consegue fazer isso mais? Esse lance de não ter mais a casa do rock, a casa do metal, deixa um pouco a cena um pouco meio triste, né? Porque todo mundo queria tocar no Docas, pô. Os Cachorros, Câmbio Negro, Ranagórico, era show do produtor trazer tranquilo que bancava e ganhava dinheiro, né? Teve um show do Ranagórico lá, que a gente foi pra assistir, que isso aí, eu acho que mais de uma pessoa já falou isso pra mim. O próprio Alemão deve ter falado pra Bicho, isso aí. Eu pensei que aquela porra ia cair, velho. Aquilo ali foi, até hoje, agradeço ao céu, porque é uma loucura total. Um colega nosso chegou lá pra pegar a gente depois disse, bicho, eu vim de lá, bicho. Tá lotado, cara. Eu digo, 800 pessoas. Aí tá. Eles venderam 800 ingressos e devia ter mais 1000 pessoas na rua. O Toniel, Zé, o pessoal tava segurando a porta pra galera que invadir. Eu olhava lá em cima, cabe mais 30, bota mais 30. O pessoal tava escalando os postos para entrar pela janela do Docas. Aí daqui a pouco, gente que só agota lá, digo, bota mais 20. Aí apertava mais um pouquinho, né? Os caras começaram a tocar For Kids. Puta que pariu, bicho. Daqui a pouco você botar a mão na parede assim e sentir a parada tremer. A gente sentia a estrutura fazer isso aqui. E o bicho não tem uma sensação pior. Quando começou o show, bota mais 50, né? Porque vai. Depois quando a música não caiu, não vai cair mais não. Aí eu relaxei. Foi assim até horizonte. Mas foi o melhor show do Ranagórico. Rapaz, saudade eu tenho, mas não tem mais estrutura assim psicológica para isso, não. Hoje em dia eu prefiro ir pro show, eu assistir e beber, porque na verdade, vamos dizer, eu sou amador de certa forma, entendeu? Você vê que apareceu muita gente, Paulo André, com a Abril pro Rock já há 20 anos, né? Naquela época tudo era tosco, o sistema de som era tosco, os instrumentos, os shows, a estrutura, tudo era tosco, né? Inclusive os shows que eu fazia também. Paulo André já fazia, trouxe Momb the Angel, tinha trazido Creator, não sei o quê, e não tinha feito nenhum festival do porte que foi o Abril pro Rock. Mas não teve coragem, e ele disse isso pra gente, de colocar uma banda como a gente, como Câmbio Negro, como o Cruel e por aí vai. A primeira edição eu não convidei o Devotos com medo do público. Como era um festival de música pop e a gente tinha a 89 FM, a Rádio Rock, a MTV, a vibe da cidade era outra. E como nos shows de punk, metal e hardcore o pau quebrava muito, eu não queria trazer aquela atmosfera para o primeiro Abril. Eu adorava o Devotos, achava que merecia o Câmbio Negro, mas não cabia naquela proposta. Esses grandes eventos que acontecem, certas bandas não entram. Realidade Coberta, por exemplo. Naquela época, ele era a única opção para quem queria tocar qualquer coisa nessa cidade. E as bandas, por sua vez, de todas as vertentes, elas tinham no Abril pro Rock
um grande sonho, como se fosse um grande merecimento da vida, coisa que acontece até hoje. Tem esse apelo de ser um grande festival do Brasil, né? O Abre pro Rock, todo mundo conhece o Abre pro Rock. É incrível, assim, é uma experiência realmente que faz parte, eu acho, de todo músico, principalmente os daqui de Recife, é tocar no Abril, velho. Vai tocar no Abre pro Rock, porra, muito merecido. Muito merecido, caralho, porra. Muito merecido não. Não é questão de merecimento, é questão do Abre pro Rock, identificar naquela banda uma atração boa para o público curtir. Não é um carimbo de merecimento. Antes de chegar o Abre pro Rock 2, que ele fez uma festa, botou o na rua, ó, cara, é o seguinte, eu vou colocar vocês vão tocar 2 músicas. Rock não foi? Circus. Rock and Roll Circus. Ó, 2 músicas. O público que estava lá só ouviu falar que existia uma banda chamada Voz do Ódio, mas nunca tinha visto. A curiosidade do público, dos caras, era maior do que até a ânsia da gente de mostrar alguma coisa. A galera ficou pedindo, cara, a gente ia tocar 2, tocou 5. Porque a galera ficou pedindo. Aí o Wilfred, na boa, como é que você vai negar um contato e esse tipo de intercâmbio quando você é aceito desse jeito? Não tem lógica, velho. Ia ser um tiro no pé. Ah, banda de filha da puta, filho de papai. Atrás de certa banda, tem uma demanda de informação que não tem espaço, que tá vindo atrás dela. E essa turma todinha vem junto. Aí vem a turma de Prazer, vem a turma de Ibura, vem a turma não sei o quê, um evento no centro, ou no evento no Chevrolet Hall, não sei o quê. Então isso assusta às vezes a pessoa. Mas só que às vezes os produtores, a mídia e os detentores do poder não sabem que essa turma todinha consome. No segundo Abril eu já chamei o Devotos do Ódio e já comecei a inserir as bandas underground. Ele sempre veio flertando com isso. 99, a primeira vez que o Sepultura veio aqui já com o Derek, foi quando o Hanagori tocou. Antes, já tinha tido uma participação de Max, em 97, Verdade. com a Nação Zumbi. Inclusive eu pensei, pronto, é a banda, tá ligado? E aí, a partir de 2002, sim, ele decretou, esse dia, o sábado, é o dia do metal, da música pesada. E a partir daí veio, né? Sepultura, Crisium, Destruction, Ratos de Porão já fez N, Corsos, e as gringas, Motorhead. né? As gringas, né? Eu sou fã do Abre pro Rock. Eu vou do Abre pro Rock desde 1993. Acho que segundo Abre pro Rock. 4. 1994, exatamente. Os Rabujos começou naquele ano. Quando eu assisti o Devotos do Ódio tocando, aquilo empenou completamente a minha vida. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de gritar. Vencer para me suceder. Viva pra me realizar. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de gritar. Vencer para me suceder. Viva pra me realizar. Vivendo assim eu vou morrer. Vivendo assim eu vou matar. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vingar. Vivendo assim eu vou morrer. Vivendo assim eu vou matar. Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de vingar. É nosso carnaval, é um momento que a gente encontra o pessoal, vai conversar, bater papo, principalmente gente de fora, que você vê uma vez perdida. É o carnaval fora de época dos camisas pretas, não é? Só que no lugar de fantasia a gente usa uma peita de uma banda, no lugar do frevo, de música assim, a gente escuta um metal pesado. Como é tocar na Abre pro Rock, cara? É legal demais, pô. É bom pra caramba, é tudo organizado, a produção massa, som de primeira, luz de primeira. Tem um Abril pro Rock, aí você tem ali 4, 5 mil pessoas. Aí você faz um show daquela mesma banda isolado, dá 1000. Literalmente eu disse, a gente não precisa do Abril pro Rock. Mas a gente estava num contexto de que eu estava falando do hardcore. Então foi um recado para as bandas e um recado para o público também. Eu disse, velho, a gente não precisa dessa porra não. A gente tá tocando amanhã em Casa Amarela. A gente tá amanhã, tá lá no Alto Zé do Pinho. A gente tá no centro da cidade. Então vai, caralho. Abriu pro rock do caralho. Todo mérito. Tem que ir mesmo e tal. Mas depois as bandas estão tocando ali, pô.
Tu foi lá ver aquela banda, porque tu não vai ali ver aquela mesma banda? De novo, né? Então foi meio que uma cutucada, assim, aí a galera meio que interpretou mal. Eu acho que o Mangue foi super importante pro Abril e o Abril foi super importante pro Mangue. Eu acho que um sem o outro, os dois não teriam crescido tanto. A geração da gente estava deslumbrada com esse som pesado fazer lá fora e não tinha nada parecido aqui, assim, né? A gente tinha o Rock Brasil, né? O Traje a Rigor, o Paralelo do Sucesso. Ainda hoje eu tenho uma lacuna com relação à sonoridade brasileira. Só comecei a escutar som local na década de 90 com aquela história do Mangue, né? Que aconteceu aqui em Recife. A minha geração, que conheceu o Chico Sainz como história, né? É inegável a importância. A coisa do Mangue surgiu numa época que a gente já estava abrindo para show para bandas gringas, né? A gente já tinha, acho que a gente já tinha aberto para o Morbid Angel, se não me engano. Tinha gente que fechava a cara para o estilo em si, né? O estilo não, porque o Mangue Beat não é um estilo, é mais uma movimentação, né? Eu acho que eu tive a mesma sensação que todo mundo que ouviu o Mangue Beat naquela época, tipo, que porra é essa? Que som é esse? O que é isso que eu tô ouvindo? Como assim? É rap, metal, maracatu, frevo, tudo? Na época que o metal deu uma caída, tinha o quê? Tava surgindo a internet, tava o grunge chegando e tal. Então nessa decaída foi que o movimento Mangue ele apareceu. A Sony foi o grande financiador do movimento Mangue. Eu acho que isso aí é uma coisa clara, e aí entrava a rádio, entrava todo o sistema para que aquilo acontecesse, que não era o nosso caso. A gente não tinha um sistema a favor e tal, aquela coisa. Mas independente deles estarem aqui, nós estávamos todos por aqui. Ninguém morreu, nem ninguém se mudou. Não só o metal, não só o hardcore, mas como Pernambuco, se você tivesse uma falhazinha na banda, com certeza. era paia, né? Gerou uma expectativa grande nos músicos, né? A galera querer, de algum modo, todo mundo querer comer um pouco daquele bolo ali, né? Tinha essa rixa muito forte, né? O pessoal do Mangue é um pessoal mais tranquilo, mas o pessoal do metal era um pouco revoltado, né? Já fui muito radical, mas hoje eu paro e observo bem essas questões e posso dizer que o Chico tá incluso assim no que a gente faz. O lance do Mangue Beat, para mim, e eu acho que para outras pessoas, ele foi uma quebra no preconceito com o som da sua própria terra. Eu jamais, na época, ia imaginar que alguém pegasse o maracatu e fizesse o que os meninos fizeram lá, né? O que o Chico Sainz fez, pô. Por exemplo, se você escutar Utopia, ela praticamente começa com maracatu. E aí eu vi o Querosene Jacaré no palco e eu disse para mim mesmo, eu vou tocar nessa banda aí. Vou tocar nessa banda. Era uma ponte entre dois mundos, né? O mundo do metal e esse mundo mais movimentação mangue também, né? Aí foi ótimo, assim, para mim. Era mais público, sabe? Era a galera mais colorida, né? E muita gente foi pro Mangue. Ah, aquilo ali é mais legal, é mais alegre, tem mais mulher, é mais divertido, não sei o quê. Aconteceu um êxodo muito grande. Face do Subúrbio, Tioni, que é o guitarrista, que era do Arame Farpado, né? E tem o próprio Sepultura, né? Que o Sepultura, a galera era fã do Chico Sainz, Nação Zumbi, né? E foi um negócio que mexeu no som deles também. Pô, se mexe no som do cara que é de Minas, de São Paulo, vai mexer aqui. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E foi o que aconteceu. Eu vi uma introdução do Lamento Negro, que era uma introdução de tambores. E aquilo me arrepiou, velho. Achei o máximo. E eu queria botar... Tu lembra disso? Lembro, que eles começavam a história dele com um rufar de tambores. Aquilo me arrepiou. Eu digo, caramba, eu quero botar isso no DX. Só que a gente não tinha grana, não tinha como gravar. Aquela história, banda, o cara saindo, eu não tive condições de pegar. E como é que eu ia gravar? Quantos tambores tinha ali?
Depois do Mangue, com Abril pro Rock crescendo, todos os sons da cidade cresceram juntos. Antigamente você tocava, ligava a guitarra numa mesa. Velho, naquele tempo não tinha um ônibus que saía da Dentro da Barreta pro Derby, porra. Tu lembra? A gente ia fazer um show no Derby, a gente pegava o ônibus no Ipicep, eu com o amplificador, esse monstro com o outro. Descia na Dentro da Barreta, ia andando até o Derby, deixava, voltava andando, pegava o ônibus pra ir buscar a guitarra. Puta que pariu, velho. Descendo pela traseira. Eu quero que alguém passe por isso, velho. Não quero não, velho. Para mim, eles deixaram um legado muito grande de uma mudança, um divisor de águas na qualidade de equipamentos que se apareciam no Recife. Eu lembro quando eu comecei a ter banda, assim, ela tá uma banda de thrash metal, eu me senti o cara mais fodão, porque todas as bandas eram new metal na galera, né? E a minha banda era a única de thrash metal, assim, eu me senti o fodão. Eu não tenho alfaia na banda. E aí, e as bandas de new metal daqui, assim, no começo dos anos 2000, todas tinham alfaia, tinha alguma pegada que lembrava... Né, o Chico Sainz, assim, que foi muito... Que é massa do também, caralho. né? Teve um movimento new metal pós-manga aqui. Só em Pernambuco, velho. E só aqui, saca? Se o movimento hoje é Mangue, se o movimento de amanhã vai ser outro, pra gente que tá trabalhando naquela linha, a gente já sabe o que quer fazer. A gente não tem interesse de pegar nenhum bonde desse andando. Por incrível que pareça, ainda hoje você vê muita crítica ao Mangue Beat. Conheço vários amigos que são puto da vida com o Chico Sainz. Hoje em dia a gente já está mais receptivo, o pessoal do metal já consegue ter mais abertura efetiva para colocar outros elementos na música. Tanto é que a gente está discutindo isso aqui, antigamente a gente nem discutir conseguiria. Era muito louco você fazer uma coisa diferente dentro do Brasil, mas depois do movimento Mangue ficou muito normal. É muita coincidência, né? O Nação Zumbi surgir aqui e as bandas de metal realizarem isso aqui. Né? Eu acho que a relação é clara. Aí. Ela vem muito do Sepultura, que se influenciou pelo Nação Zumbi, né? Exatamente. Engraçado que, assim, é como se tipo, a ideia tivesse surgido aqui, aí o Nação Zumbi levou para lá, para Minas, né? Para a região do Sudeste. Inclusive teve a Overdose também, que foi no mesmo caminho. E as bandas daqui pegaram do Sepultura, né? Às vezes faz esse caminho, né? Esse caminho diferente. Para mim, rock é rock, né? Aí a turma, não, agora o rock vai melhorar porque botou os maracatu, né? Ou porque botou algum tipo de instrumento local, esse agora é o rock. Tu gosta dessa banda de rock? Eu digo, não, é uma merda. Né? Agora, lógico que tem seu mérito e tudo mais, eu respeito, cada um faz sua arte, e agora... Não menos dizer que é rock. Mesma coisa, manda agora os pés de serra, agora trio os pés de serra lá de Caruaru, botar uma guitarra elétrica, ver qual vai repegar. O forró é assim agora, com guitarra. Não vou dizer que eu não me influenciei, me influenciei sim, né? Até porque eu ouvia tudo aquilo ali, né, cara? Tudo que foi colocado naquele caldeirão e colocado em prática pro Brasil inteiro ouvir, eu já ouvia desde porreto. Com certeza, a Grande sempre foi eclética, em tudo. Eu fui discriminado quando eu entrei no DX. Eu fui discriminado, sim. Porque eu dançava break, né, cara? Eu dançava break, a minha gangue de break era a rival da de Chico. Chico dançava break, eu dançava break também. Então, assim, eu dançava break, escutava rap, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei com um disco do Slayer. Foi discriminado pelo DX? Fui, na época. Sério? Não, pelo DX não, mas pelas pessoas. Sim. Não por você, nem por Júnior. Tá. Mas pelo meio onde a gente vivia ali no metal, eu fui discriminado sim, né? Porque, preto... candomblecista, escutando rap, dançando break e tocando metal. Bicho. Cara, o movimento Mangue, na minha opinião, foi a melhor coisa que aconteceu dentro de Pernambuco, cara. Porque eu acho que as artes, para se completar, elas têm que estar unidas. E o movimento Mangue conseguiu isso, coisas que a gente não conseguia internamente. Ou fazia um show e era um show. Você não tinha um show, o cara que fazia artes plásticas, que ornamentava, o cara que fazia cinema, era que fazia os clipes da banda. Fazia as capas do disco. Os caras que era artista plástico fazia as capas. Não era assim antigamente. Então, depois do movimento Mangue, isso aí abriu. O leque abriu de uma forma que a gente viu que tinha horizonte para todo mundo e não precisava você ser aquilo. Muitas bandas foram burras de querer colocar tambor, de querer fazer a coisa toda, e a gente continuou na mesma e dentro do movimento. Tanto que dentro de festival, tocou Jalia de Itamaracá, Rato de Porão e Devotos, e a galera que fazia a ciranda é a mesma galera que estava na roda de fogo. E sempre tem essa resposta, né? Surge um movimento, o outro movimento
aparece como resposta ou crítica do anterior e tal. E o metal ele volta com mais extremidade, né? Vem a cena extrema de Recife. Quem não saiu para o mangue ou para qualquer outra coisa, ficou de verdade. Aí foi quando se fortaleceu essa coisa do underground mais extremo mesmo. E apareceram N bandas aqui. Com essas novas bandas que a gente tá agora, com o Cangaço, com o Terra Prima, com o Hate Embrace, com essa mistura que estão fazendo, você acha que isso diferencia um pouco a cena de Pernambuco do resto do país? Diferenciar, assim, como um movimento, não, né? Mas, com certeza, o que o Cangaço faz é uma coisa diferenciada. Por exemplo, não tem uma banda de São Paulo que faça esse tipo de som. Eu não acho diferente, não. Quando é rock, né? Lógico que cada um... Aí depende da banda, entendeu? Não acho que não é influência porque é de Pernambuco, ou da Paraíba, ou do Nordeste. Eu acho que quando o cara faz um som bom, é bom. Muita coisa já foi feita, bicho. Não adianta ficar repetindo o que todo mundo já fez, saca? Você tem que ser diferente de algum jeito. Tem cara que consegue fazer em cima do mesmo ser diferente, tem gente que precisa misturar com outros estilos. Pernambuco tem uma cultura muito rica e são coisas que a gente pode aplicar em qualquer música que a gente fizer. Frevo, maracatu, São João, tem cirana, tem uma patrulha de coisa enfiada aqui dentro, assim, realmente a cultura da gente é uma coisa muito explosiva, né? E o músico daqui, ele tem um pratinho ali totalmente já feitio, o queijinho, só passar e comer. E, pô, o cara que não usa isso, ele tá perdendo uma fatia de musicalidade incrível, né? Então é por isso que a gente sente essa necessidade de tocar isso em Terra Prima. A gente se joga mais para essa coisa de misturar as coisas, de usar, de buscar coisas novas, pegar um elemento musical daqui e dali. Parece que a gente tem mais essa tendência do que outros lugares. Lá em Caruaru, a gente tem um exemplo interessantíssimo, né, de Nato Villanova, que é um cara que está na ativa, né? Nato já é avô, né? Vovô Besta Fera. Vovô Besta Fera. Eu toco um Saliva dos Astros, faz som psicodélico, toco 70mg, que é bem o progressivo pernambucano dos anos 70, toco no Cara de Doido, toco no Sangue de Barro, faz fusão de ritmos. Então são estilos totalmente distintos e eu toco de boa por gostar muito de música, por gostar de vários estilos. Isso é uma característica, acho que bem nossa, talvez não exclusiva, mas bem nossa. Eu acho que nesse sentido a gente se diferencia sim, pelo menos da maioria das outras cenas, né, de rock e de sons mais pesados. Heavy metal não tem nada muito original, mas também não precisa ser essas coisinhas, esses elementos assim, não precisam ser tão gritantes assim, tão cópias. O DX, claro, como qualquer banda de heavy metal, tem a sua linha, né? Tem a sua linha. Qual é a linha do DX? É thrash, é metal. Então a gente não pode agora resolver botar um tambor. E pode. Eu acho que tem uma influência da cultura popular, que por mais que você seja fã de metal, no carnaval, nos eventos populares, desde criança, que a gente convive com isso. Eu gosto de carnaval, mas eu gosto de carnaval nos 4 dias. Eu não escuto só metal, eu escuto uma variedade de sons imensa, que eu acho que isso me propicia muito como musicista, como baterista principalmente, que é uma coisa que você tem que ter uma gama de conhecimento musical para executar aquele instrumento, né? O Arame Farpado tinha essa coisa de usar muita batida, né, por conta de Éder. Assim, né, a característica mais, eu acho que era a bateria que dava esse molho diferente, né? Que Éder, de vez em quando, do nada, puxava um forró numa lapada do caralho, que você dizia, cacete, bicho, o que é isso? Né?
era estudante de música clássica e tocava regional também. A gente, na verdade, nunca teve preocupação com isso, sabe? Talvez o fato da gente ser da periferia, né? A quantidade de preconceito sempre é menor. E como a gente já tocava, o que via que achava legal, a gente não estava muito preocupado em saber de onde vinha isso. Ah, isso tá legal. Nós nascemos e fomos criados no Alto Zé do Pinho, então nós vimos todo tipo de música rolando, brega, samba, pagode, rock, rap, reggae, maracatu, afoxé. Então, não tem como você ser bitolado numa coisa só, né? Por exemplo, nos anos 70, o som que o Alceu Valença fazia, de certa forma, a gente pode traçar uma analogia com o que vem sendo feito hoje por bandas como o Cangaço, né? Que é exatamente essa mistura, né, das sonoridades pop internacionais com as influências tipicamente regionais, folclóricas. Teve muita gambiarra, muito enrolação, assim, muita forçação de barra. Aí ficavam as coisas assim terríveis. Toscas, muita coisa ruim. Você via mesmo o cara tá forçando a barra. E aí no caso do Cangaço, do Terra Prima, eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem essa questão, assim. Eu já vi muita gente, antes do Cangaço, misturar música regional com música pesada, mas é sempre um momento regional, um momento pesado. O Cangaço consegue ser sempre regional e sempre pesado. Soa diferente, mas acho super válido também. Cangaço é uma puta de uma banda, velho. Os caras foram já tocar no Viking, tá entendendo? Merecidíssimo. Hate and Breeze também. Acho que eles fazem, acho até muito mais interessante do jeito que eles fazem. Fica mais porrada e tal. Vai a coisa das letras. No primeiro show que a gente teve, um dos primeiros lá em Alagoas, quando eu escutei uma pessoa cantando a música com a gente, uma parte do público cantando, pirei, né, velho? Fiquei enlouqueci, né? Então, assim, eu acho que foi muito bom, foi certeiro a gente falar de um assunto da nossa terra e em português. Quando a ideia do Sertão Saga veio na minha cabeça, foi justamente no começo da banda. E a gente pegou como base o Lampião, que foi o cangaceiro que mais tempo passou na ativa. O Brasil é cheio de coisa, cheio de história, e muitas bandas estão perdendo a oportunidade de estar falando isso. Rei do cangaço eu sou, que anda com a morte sem temor, armado no sertão andei, por caminhos que levam a meus feitos que a história contou. Uma camisa da gente, a gente usou muito tempo um visual que era um lampião, não era? Um lampião muito louco, assim, meio moderno, meio foda mesmo. Velho, o bagulho repercutiu na União Soviética, na época da União Soviética. O lampião lá para um grupo de bangers e lá era tipo um herói brasileiro. A gente tem uma música rica, a gente tem ótimos instrumentistas, tem um potencial imenso. Qualquer banda daqui de Recife que for tocar em qualquer lugar do mundo vai ser diferente, pô, porque os caras escutam de tudo. Eles se tornam músicos polivalentes e mais abertos às influências diversas, né? Tu não gosta de banda que mistura ritmo, não? Depende. Qual ritmo? Por exemplo, já ouviu o Cangaço? Rapaz, assim, se eu for criticar o Cangaço, eu vou ter que criticar o Angra, que botou isso também. Eu engulo, né? Tem uma banda de Recife agora de death metal. Hate and Breeze? Isso. Banda da... Posso chamar nome? Bora, do caralho, meu irmão. Eu pirei. E ia falando do Cangaço, né? É porque eu não sou fã da cultura, não, bicho. Eu vou mentir. Mas engulo. O Cru já tinha uma música falando... como é que era? Seca, né?
Seca, que é uma música que tem um tema completamente nordestino, foi uma música que foi composta ainda na década de 80. E a gente queria que fosse uma coisa que não lembrasse nada. Porque o Cru sempre teve essa característica de não parecer com nada. Você escuta o Cru, às vezes parece com tudo que você já ouviu, mas às vezes não parece com nada. A gente tá precisando dessa oxigenada mesmo na cabeça, de ideia, inovar, se desprender de estilo. Eu queria ver mais o metal realmente chegar no exterior. O metal daqui, não o brasileiro, o daqui especificamente, chegar no exterior para ver como é que seria a reação do pessoal lá, entendeu? Eu não sei até que ponto, na cena do metal mundial, como é que isso é visto assim e aceito, né? Além do Sepultura. Porque o Sepultura já era uma banda do Brasil, e aí o Brasil, a terra do samba, carnaval, então já carrega essa imagem internacional. Os nordestinos, eles entendem que o baiano da gente é diferente do Angra, o maracatu é diferente do Angra. O gringo não reconhece essa diferença. Só pensar um pouco, não cair no lugar comum, fazer uma coisa mais legal, até nem precisa estar tão perceptível, mas que soe diferente. Eu acho muito mais interessante do que ter aquela influência muito gritada ali. Isso o Sepultura já fez. Acabou, muda a página, vamos criar outra coisa. O frevo talvez seja uma coisa que não tenha sido ainda tão explorada. Ele é bem mais complexo, né? Do que você estudar, de repente, maracatu, caboclinho. É uma atmosfera muito parecida, né, com o metal. Coisa da coisa frenética, né, e tal. Por exemplo, Wheels of Time mesmo, uma música que tinha uma introdução completamente diferente, e a gente, vamos fazer uma introdução rock and roll. E Thiago inverteu a caixa para fazer um frevinho ali na introdução e... Quando a gente estava prestes a lançar o material, aí chegaram e falaram assim pra mim, pô, bicho, mas o Cangaço já faz isso. Né? Eu digo, sim, cara, mas você escutou o que a gente fez? São outras cabeças pensantes. O Cangaço, ele tem um estilo próprio dele, né? Tanto no instrumental, quanto a forma de passar a informação. Eu acho que não tem essa coisa, porque os caras estão fazendo uma mistura, eu não vou fazer, porque senão vão dizer que eu tô... O que é que tem influência de uma banda boa de Recife, cara? Sabe, eu tenho influência de tanto músico de Recife. Mas incomoda uma comparação de vocês com o Cangaço? De jeito nenhum, eles são influência pra gente também. Ter chamado eles para fazer um trabalho junto a Hate Embrace foi justamente para matar essa questão da turma achar que a gente tá com rixa, que não existe isso, pô. Não Muito existe. pelo contrário. Não é, velho. E agora que a gente tá muito mais ligado aos caras, que a gente tá no Levante, né, juntos. O metal nativo, né, como chamam, tem um nomezinho específico, metal nativo. É o né? Levante do Metal Nativo, Levante do tem metal duas nativo. bandas aqui que estão participando. Acho que essa galera que vem desse metal nativo que chamam hoje, estão reinventando essa fórmula e eu acho massa. É uma junção de bandas com o intuito de falar sobre temas nacionais. Cada um com uma proposta, mas todos unidos para fazer um levante dessa questão dos temas nacionais, né? Os próprios sentimentos de você tocar aquilo, que é da sua terra, era diferente. Aquele ritmo, aquela harmonia, aquela melodia. Meu irmão, desperta uma coisa aqui que não tinha, né? Tudo bem que se introduzir demais fica muito forçado a barra também. Tem que ter um limite, tem que saber pesar a balança também. Porque até que ponto ainda se conserva ali o gênero metal, o gênero heavy metal como todas. Mas essa mistura foi muito sem pudor, foi muito sem vergonha, foi do Não caralho. foi um plano, foi um processo natural, né? O metal feito no Brasil ele é bem diferente porque naturalmente tem a coisa mais da coisa percussiva brasileira. Eu não sei, assim, mas diretamente a gente não bota nas músicas, a gente faz com a batida tradicional do thrash, do death, a porra da brutalidade mesmo. O Decomposed God é uma banda que jamais flertou com o ritmo regional. Como é que tu vê isso? A gente até flerta, viu? Só que de uma outra maneira. A gente traz divisões das músicas para dentro da nossa música. A gente pega aquela parte teórica ali, qual é a divisão disso aqui? É assim, então constrói algo de death metal em cima dessa divisão. A gente não faz aquele tan 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 tan.
Não. A gente fazer metal aqui na capital do forró, vai na contramão da cultura local, porém a gente faz por amor, porque a gente gosta pra caramba, curte metal pra caramba. Mas é duro, até hoje eu sofro com isso, pô. Bota o pé na rua, os pés à cabeça, assim. Foda-se, velho. Ainda tem gente que hoje pergunta, você é roqueiro? Aí eu digo, como assim roqueiro? Eu escuto boa música, mais rock. É rock, cara, entendeu? Eu sou metal, velho. Eu escuto todo dia, escuto metal. Só trabalho escutando música, velho. E você pertence a uma comunidade global, cara, né? Que é muito mais interessante do que a local. E assim, você não tá sozinho. E você não tá sozinho. Você quer ser um sujeito que vá lá e dê seu recado? Cultura, cara. Lê. O metal me fez correr atrás de entender muitas coisas, me fazer ler, procurar me diferenciar. Depois que você descobre que é legal mesmo na vida, é difícil deixar, né? É foda. A gente é apaixonado por essa porra aí. Senão não tinha banda, né? Com 30 e poucos anos de idade fazendo isso. Fudendo, né? Só vai tomar no cu. É doloroso pra tu ver esses caras que tu crescesse admirando indo embora. Demais, bicho. Pra mim tem sido um sofrimento nesses últimos anos. Kate Emerson, João Cook, Dio, Jim Bahia, esses caras tudo. Faz parte da minha família, Leme. Faz parte, é como fosse minha família, pô. E dói demais, é doloroso. Música pra mim é a minha vida, assim. Tudo rege em cima da música. DX pra mim é o meu coração. Eu não sei como é, não sei explicar não. Eu não sei nem dizer. Eu sei que quando parece que a vida da cabeça do cara faz assim, né? O metal é, como eu disse, parte da minha vida. Tá aqui. Beleza, é isso. Aquela música eu bebo de madrugada. Chorei muito com aquela Agora com bastante tranquilidade.
Já cortou tudo, né? Agora eu vou falar um negócio teu, né, Neil? Sim, não, Duas cortou coisas, um pouco. Pronto. Duas coisas, Neil.